nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a terceira parte do sistema digestivo e digestório. A gente já falou um pouquinho sobre a fisiologia da digestão, né, do quebra dos nutrientes, falamos um pouquinho sobre o tubo digestório e faltou um pouquinho da parte acessória ao tubo digestório, que são aquelas glândulas que estão anexas ao tubo digestório, mais toda aquela proteção que existe na cavidade abdominal. Então a gente começa aqui o sistema digestório falando do peritônio. O peritônio ele é um tecido de revestimento interno, como a proteção, do mesmo jeito que a gente viu em pericárdio, em pleura, a mesma situação. Aqui o peritônio ele vai cobrir todas as vísceras, com algumas parciais e outras totais. No caso do intestino, estômago, são totalmente cobertos pelo peritônio. Então o peritônio é, na verdade, um acolchoamento de proteção que reveste a cavidade abdominal em cima do tubo digestório. E também vamos falar um pouquinho sobre estas vísceras que estão debaixo desse peritônio junto com o tubo digestório. Por quê? Porque lá a gente vai encontrar debaixo dessas proteções as glândulas que vão produzir algumas secreções para o tubo digestório, para que facilite o processo de digestão. Assim, o tubo absorve esses nutrientes, uma boa parte desses nutrientes, vocês viram, a maior parte cai na corrente sanguínea, só que existe uma circulação própria do abdômen, tem um motivo para ter uma circulação própria, tá? Das três glândulas que a gente mais comenta sobre anexas ao tubo digestório são o pâncreas, tá? Um produtor de enzimas, tá? O pâncreas é dividido em três partes, a gente vai ver as três partes, a cabeça, o corpo e a cauda do pâncreas, tá? Mas vamos lembrar que o pâncreas acaba sendo reestudado no sistema endócrino, então não é que a matéria vai ser curta aqui do pâncreas, não, é que o pâncreas vai ser um tema mais longo no sistema endócrino. A outra glândula é o fígado. O fígado produz uma secreção que é saponificadora de gorduras. Isso facilita o processo da ação das enzimas digestivas. Por quê? Porque gordura ela não dissolve nos sucos que a gente tem no intestino. Sucos são secreções aquosas. E gordura não se mistura com água. Para que ela se misture na água, ela precisa ser saponificada. Isso é como um detergente. Então a bile é um detergente para as gorduras. Depois que você joga bile na gordura, aí as enzimas podem quebrar essa gordura e aí você pode absorver. O fígado é dividido em pedaços que a gente chama de lobos. Os lobos hepáticos e outros que tem menos importância. Vamos estudar, vamos ver um pouquinho desses lobos no fígado e também a sua posição. E, em último, as glândulas salivares, que eu já comentei, né, das glândulas salivares menores, que são aquelas glândulas que ficam na parede da cavidade bucal, e falei das maiores, que eram as parótidas, submandibulares e sublinguais. A gente comentou dela quando falou sobre cavidade bucal. Então, volta lá, se ainda tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha onde fica, tá? Fígado e pâncreas são os temas mais importantes e depois a gente fala da circulação sanguínea nesta região. Está aí, ó, uma coisa que a gente não teve tempo de comentar, é que quando eu falei para vocês que as proteínas eram digeridas em aminoácidos, quando eu falei para vocês que os lipídios se transformavam em ácidos graxos e glicerol, eu também falei que carboidratos, isso é, os carbonos hidratados complexos, se transformavam em carbonos hidratados mais simples. Veja, por exemplo, esse carbono hidratado aqui, ó, o carboidrato, o amido. O amido, né, que a gente encontra amido de arroz, amido de milho. Amido é uma rede de carbonos hidratados que, sob a ação de uma enzima que também tem um nome parecido, ó, amilase, o amido se transforma em maltose. E aí, lá dentro do tubo digestivo, a maltose vai sofrer a ação da maltase e se transformar em glicose. Observe que tudo que termina com ose é o nome do açúcar. E
As enzimas terminam com ase. Olha só, nós não consumimos apenas amido, nós consumimos também aquele açúcar comum, né, das frutas. A fruta contém um açúcar doce chamado de sacarose, que sob efeito da sacarase, a sacarose se transforma em frutose, mas também se desprendem glicoses. Resumindo, a sacarose é a união de frutose mais glicose. Então, se eu juntar frutose e glicose, eu estou produzindo uma sacarose, diferente da maltose, que eu faço o que na maltose? Eu junto várias glicoses e formo a maltose, ou melhor, cada duas glicoses eu tenho uma molécula de maltose. Cada glicose misturado com frutose eu tenho uma molécula de sacarose. E vejam aqui, a lactose, que é o açúcar do leite, sofre efeito da lactase e se transforma em galactose e glicose. Opa! Então, lactose é o que? É uma galactose mais uma glicose, forma uma molécula de lactose. Bom, dá para notar que aqui a maltose tem duas, sacarose tem duas e lactose tem duas. Então, duas moléculas de maltose, ou melhor, duas moléculas de glicose formam maltose, duas moléculas, uma de glicose mais frutose forma sacarose, e duas moléculas, uma de glicose e uma de galactose, forma a lactose. Vejam, vamos passar um pouquinho adiante e falar do pâncreas. O pâncreas, esta parte aqui do pâncreas, aqui, ó, que a gente está vendo aqui embaixo, essa parte do pâncreas é a cabeça do pâncreas. Essa parte mais longa, comprida, é o corpo do pâncreas. E essa pontinha é chamada de cauda. Note que dentro do pâncreas tem um monte de canalículos chamados de ductos pancreáticos. E o ducto pancreático tem uma ligação com esse outro ducto que vem do fígado. Isso é, as secreções do pâncreas mais as secreções do fígado se juntam e jogam a sua secreção dentro do duodeno. Eu chamei a atenção para dizer que o duodeno era muito importante. Por quê? Porque o duodeno recebe por um orifíciozinho, uma papila, ele recebe as secreções do pâncreas e você vai ver que recebe também do fígado. Olha lá, aqui está o pâncreas, nessa região, e aqui, ó, é o duodeno. Viu? O pâncreas vai jogar por esse canalzinho bem pequenininho aqui, vai jogar suas secreções aqui dentro. Também tem um outro canal aqui que vai vir lá do fígado. A posição do pâncreas no corpo da pessoa. Olha, logo abaixo do estômago. Na verdade, o estômago está parcialmente, ó, o pedacinho aqui é estômago. Ele está parcialmente em cima do pâncreas. E o duodeno é essa dobra. Lembra que o duodeno era pequeno? O intestino delgado é grande, mas a primeira porção dele, chamada de duodeno, é 25 centímetros. Ele é pequeno, ele abraça a cabeça do pâncreas. Bom, uma visão melhor aqui do pâncreas com o duodeno, e aqui nessa região, região epigástrica, né, região do estômago, acima do umbigo, abdômen superior. O fígado tem várias funções. Uma dessas funções é produzir a bile. Então ele tem uma ação de glândula secretora de bile. Só que a bile não fica dentro do fígado, ela é armazenada aqui embaixo, tá vendo essa bolsinha aqui? A chamada vesícula biliar. A vesícula biliar se liga com o fígado através de canalículos chamados de vias biliares. Notem que o fígado aqui a gente está conseguindo observar que ele está dividido em dois pedaços, um pedaço aqui e outro grandão aqui. O nome desses pedaços se chamam lobos hepático. Lobo hepático esquerdo, lobo hepático direito. Embaixo do lobo hepático direito está a vesícula. Existe também dois outros lobos na parte posterior, são pequenininhos, escondidinhos, são chamados de lobo quadrado e caudado, que não tem volume aqui para a gente mostrar, tá? Os mais importantes são esses dois aqui, que são mais volumosos. Olha aqui, a vesícula. O que a vesícula faz mesmo? Ela armazena bile, a vesícula biliar. Da onde vem a bile? Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima está o fígado.
O lobo hepático direito se liga nesse canal, o lobo hepático esquerdo se liga nesse canal, forma um ducto que a gente chama de lobo hepático comum, aí forma um ducto hepático comum, o ducto cístico, a vesícula e aqui um outro ducto que é o colédoco. Vamos entender esses vias biliares, esse monte de ducto aqui. Esse monte de ducto que a gente está fazendo é a ligação do fígado com a vesícula biliar e depois com o duodeno. Sim, aqui embaixo, onde eu estou mostrando, é onde o pâncreas junto com o fígado jogam as suas secreções dentro do duodeno. Lembra? O fígado e o pâncreas jogam as secreções dentro do duodeno juntos, tá? Então, o que são vias biliares? São todos esses canalículos aqui para passagem da bile. O que é a vesícula? É onde ele armazena a bile. A bile ela é liberada quando o indivíduo consome gorduras. Vejam várias funções do fígado. Ele não produz só bile. O fígado também tem a ação de metabolizar, isso é, modificar estruturas de nutrientes. Por exemplo, você gosta de uma carnezinha de porco? Comeu ela? Ah, só que lá as proteínas são do porco. Você desmonta, transforma em aminoácido e você tem que reconstruir em proteínas humanas. Então você está fazendo uma modificação orgânica. Outra função aí do fígado: biotransformação. Pegar produtos químicos e transformar ele, e adaptar ele à condição orgânica, que é o que a gente faz com os medicamentos. Medicamentos, a maior parte, sofre alguma ação no fígado, o que deixa o fígado um pouco fraco com a medicação, né? Agride um pouquinho o fígado por trabalho. O fígado também tem uma função de guardar glicogênio, que é o que? A glicose compactada. E lembra, a função da glicose é energia rápida. A gente guarda no fígado, porque quando precisa, o fígado libera para a corrente sanguínea. Então, quando o indivíduo começa a ter queda da glicemia, o fígado começa a liberar glicose. Aí como que ele sabe? Bom, vamos estudar no sistema endócrino. O fígado também tem a produção da ureia. Veja, a ureia a gente estudou como excreção renal. Isso é, o rim tira e joga para fora do corpo, através das vias urinárias. Mas quem produziu a ureia, grande parte lá no fígado. E o seu fígado também ele é responsável por modificar alguns colesteróis para a formação de hormônios. Então ele também tem uma grande importância. Ele mexe com bastante colesterol, tá? Para a formação de alguns tipos de hormônios. Olha, o fígado do indivíduo onde está, empurrando lá em cima o diafragma, empurrando o pulmão para cima, tá? Também fica no abdômen superior. Notaram que no abdômen inferior, aqui que a gente viu, nessa região, é intestino, e aqui em volta também é intestino. Agora, a grande chave de tudo. Sistema porta. A circulação sanguínea, eu disse que era diferente no abdômen. O que ela tem de diferente? Ela tem uma drenagem diferente. Isso é, o sangue volta em direção ao coração de forma diferente. O sangue que está nas vísceras abdominais, que vísceras? Estômago, intestino, baço, esses órgãos, depois que o sangue passa pelas paredes dele para fazer a absorção de nutrientes, todo esse sangue vai para uma veia grossa chamada de veia porta. E a veia porta leva o sangue todo para o fígado. Interessante então é que quando você come alguma coisa, absorve os nutrientes, ele cai na corrente sanguínea, a corrente sanguínea corre levar para o fígado para ele fazer lá as modificações, as biotransformações, os armazenamentos e assim por diante, tá? Ele é extremamente importante. Veja aqui, ó, o fígado, um monte de órgão e os vasos sanguíneos todos se dirigindo para o fígado.
todos esses vasos, de todos esses órgãos, de todas essas partes, vão para esse vaso grosso que está aqui embaixo, que se chama veia porta. Então, nós passamos primeiro o sangue para o fígado e depois o fígado se responsabiliza em mandar esse sangue de volta para o coração para completar o sistema circulatório, tá certo? Então a drenagem de sangue do abdômen é diferente. O ferimento em qualquer um desses vasos vai prejudicar a circulação, inclusive para mandar sangue para o próprio fígado. Bom, pareceu que ia ser fácil, mas talvez não seja tão fácil. Talvez você tenha que rever um pouquinho de novo essa apresentação, porque parece que tem bastante informação aí pra gente. E até a próxima!